Você já deve ter ouvido histórias, assistido filmes e séries a respeito de hospitais psiquiátricos que contam histórias macabras sobre esses locais. Mas nessa história não é apenas ficção, é uma história real e ocorreu aqui no Brasil. O Hospital Colônia de Barbacena, mais conhecido como Holocausto Brasileiro. E se você acha que o Holocausto aconteceu apenas em Auschwitz, está muito enganado. Hoje conheceremos uma das piores histórias brasileiras. E o problema é que essa história ainda não é muito conhecida, nem foi divulgada na época. Então, se você se incomoda com temas que envolvam violência, sexo ou tem menos de 18 anos, é melhor parar por aqui. Caso contrário, é só prosseguir com o nosso vídeo. No nosso canal, O Terror na Conta. Holocausto, genocídio, chacina, assassinato em massa, massacre ou extermínio são apenas alguns dos sinônimos para designar toda vez que conflitos, guerras, imposição de uma eugenia de raças, regime totalitário, dominância de classes, ou despojar de minorias e opressão mataram milhares de pessoas em detrimento da própria visão ególatra. Isso aconteceu no Camboja, em 1917, na Alemanha nazista, em 1941, na Turquia, em 1915, na China e no Tibete, em 1958, em Nanquim, em 1937. Esses foram só alguns dos lugares onde esses horrores não foram esquecidos, mas lembrados e lamentados para que não se repetissem. Os campos de concentração da Seca, que foram instaurados no Ceará em 1915, para impedir que retirantes que morriam de fome pela seca chegassem à capital do estado, foram totalmente apagados da história brasileira. Assim como os corpos de centenas de pessoas que se amontoaram às margens dos trilhos dos trens que os levavam para estes currais humanos. 15 anos mais tarde, o país foi palco de uma dizimação em massa que manchou para sempre as páginas de nossa narrativa, mas que para o governo aparentemente não foi o suficiente. Mais uma vez, para chegar aos livros didáticos ou aos conhecimentos da sociedade no geral. Então, que vocês sejam muito mal-vindos ao Hospital Colônia. O município de Barbacena fica na Serra da Mantiqueira, no interior do estado de Minas Gerais, no Brasil, a cerca de 170 quilômetros da capital de Belo Horizonte. No ano de 1903, a região ficou conhecida pela população como a Cidade dos Loucos, devido à instalação de 7 hospitais psiquiátricos, um local enorme, com várias alas que alojavam centenas de pessoas. A maioria dos profissionais da época deram justificativas técnicas de que as temperaturas amenas demais para o padrão brasileiro e o clima bucólico de montanha eram salutares e tornavam menos arredios aqueles com doenças mentais, facilitando o tratamento. Uma dessas edificações era o Hospital Colônia, construído em 12 de outubro de 1903, em terras da Fazenda da Caveira, na época propriedade do Joaquim Silvério dos Reis, constituído por 16 pavilhões independentes, cada um com uma função diferente, sempre separando homens de mulheres, a princípio. O hospital particular era destino de pacientes tuberculosos antes de se tornar um depósito humano. Ao longo dos anos, a instituição foi perdendo a mão de suas próprias funções.
Com poucos leitos para abrigar tantos doentes e com a perda de dinheiro no sistema administrativo do hospital pela ausência da elite carioca que ia se tratar no local, a falência começou a se aproximar. Em 1930, o estabelecimento faliu de vez e a Secretaria do Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais, na época SES, se apossou das funções do local, automaticamente tornando uma instituição de natureza pública rebatizada de Hospital Colônia de Barbacena, oficialmente transformando-se em hospício. O órgão comprou a responsabilidade pela manutenção e funcionamento do hospital, trazendo a maioria dos funcionários através de concursos públicos. Mas não foi bem assim que aconteceu. Esses seriam os porões da sociedade. Tudo o que decorreu a partir daquele ano configura como crime à humanidade. Mais uma vez o governo deu forças para que todos os tipos de desabrigados, alcoólatras, viciados em drogas, inimigos públicos, homossexuais, vítimas de estupro, mães solteiras, pobres, pessoas negras, marginais, loucos, portadores de doenças físicas, jovens, crianças e até mesmo órfãos fossem encaminhados para o Hospital Colônia. Em adição a isso, aqueles que simplesmente não se ajustavam ao padrão normativo da época, como homens tímidos demais ou considerados afeminados, e as mulheres com um temperamento forte que não desejavam se casar, também eram confinados atrás dos muros do local. Por isso, não possuía diagnóstico de transtorno psicológico algum. Não tinham problema nenhum, mas estavam lá por causa de quem visava purificar a sociedade daqueles que não se encaixavam ao que era proposto ou esperado deles. Foi o autor Guimarães Rosa que originou a expressão trem de loucos em um de seus livros em 62, para se referir aos comboios que chegavam à estação Bias Fortes em Barbacena, trazendo internos amontoados como animais para serem consumidos pela colônia. Assim que atravessavam os portões do hospital, eles simplesmente deixavam de existir. Os servidores separavam homens das mulheres, confiscavam seus pertences e arrancavam suas roupas na frente de todo mundo. Eles perdiam a identidade, ganhavam nomes, fantasia inventados pelos carcereiros para diferenciá-los. Em vestidos com uma farda azul feita de um tecido fino e pueril, muitos morreram em virtude das baixas temperaturas do local. Atingiam 8 graus, às vezes menos. O hospital era literalmente uma colônia, só que para aqueles que pudessem prejudicar a população ou a imagem do sistema político, social e familiar, replicando a teoria de eugenia das raças proposta pelo alemão nazista durante os campos de concentração, erguidos a partir dos experimentos da Ação T4. Também repetindo o que já haviam feito durante as secas no Ceará, todos precisavam ficar bem confinados nesse grande ralo, num local de difícil acesso onde os olhos de ninguém poderiam facilmente alcançar. Esse seria basicamente um detox social, eliminando tudo o que não se encaixava na sociedade. Causou a superlotação do Hospital Colônia, que passou a ocupar até 5.000 pessoas num local projetado para caber no máximo 200. Ao longo de 30 anos de atividade, os servidores executaram os doentios métodos de tortura e extermínio dos internos para que o local pudesse receber mais milhares para morrer e assim manter a máquina de genocídio funcionando, morrendo por dentro. Além de serem exterminados e torturados, existiram registros de 1916 que comprovaram que boa parte da receita do hospital foi gerada às custas do trabalho forçado dos internos em plantações de milho, batata doce, feijão, concertos públicos, limpeza e etc. Eles não recebiam nenhum tipo de remuneração ou cuidado, nem mesmo alimentação.
A partir de 1930, onde se instalou o período de maior lotação da colônia, cerca de 16 pessoas chegavam a morrer por dia em virtude de fome, espancamento, doença e estupro. Isso mesmo, as mulheres eram violentadas diariamente. Seus cadáveres, porém, eram vendidos para universidades de medicina e os ossos eram comercializados até para confecção de artesanato regional. Estima-se que até 1853 corpos foram vendidos para 17 faculdades por todo o Brasil. Confinadas, as vítimas enfrentavam o frio dormindo sobre folhas de capim ou se amontoando para gerar calor humano, visto que por conta da lotação a maioria deles andava nua por falta de roupas. Eram diariamente submetidos à terapia de choque, exatamente isso, terapia de choque, com o intuito de reverter o quadro clínico de louco, em sua maioria inexistente. Os pacientes também eram arrastados para as duchas escocesas no meio da noite, sem motivo aparente. A maioria deles morria de hipotermia logo em seguida. Enquanto isso, os funcionários disputavam entre si para participarem dessas sessões, pois elas serviam como promoção de um cargo melhor dentro da instituição. Mais uma vez, matar para se elevar. A colônia não dispunha de um sistema de saneamento básico adequado. Então os prisioneiros defecavam e urinavam pelas dependências. Muitos deles bebiam a própria urina ou a água que corria pelos esgotos a céu aberto e consumiam ratos, pombos, famintos pela escassez de nutrientes nas rações que recebiam, em sua maioria já vencidas ou em processo de decomposição. Temendo serem estupradas ou até que morressem de hemorragia ou infecção, numa atitude desesperada as mulheres se cobriam de fezes para que não permitissem que funcionários e pacientes se aproximassem delas. No entanto, isso não evitava que fossem espancadas. Durante os 30 anos em que a colônia recebeu pessoas de todos os cantos do país, mais ou menos 60 mil brasileiros morreram lá. Cada um deles foi por culpa de um estado de repressão e uma sociedade normativa. De olhos fechados, o silêncio gritou a realidade quando, em 61, o fotógrafo Luiz Alfredo, do jornal O Cruzeiro, a convite do então governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, capturou tudo o que se passava dentro do Hospital Colônia, expondo a público. Em depoimento marcante para a Vice, em 2013, uma das falas do profissional foi: ainda havia democracia no país naquela época. Como poderia haver algo desse tipo? Todo mundo se chocou, obviamente. Mas nada foi feito. Em 79, o jornal O Estado de Minas publicou uma série de reportagens intituladas Os Porões da Loucura, detalhando que as fotos não alcançavam, se é que isso era possível. No mesmo ano, o documentário Em Nome da Razão, de Elvésio Raton, levou uma equipe para inspecionar a decadência humana que corria solta na colônia. Franco Bassaglia, grande nome da luta pelo fim dos sanatórios, declarou abertamente à imprensa, após visitar o local, que havia estado em um campo de concentração nazista. Apesar de tudo isso, foi apenas na década de 80 que a história do Hospital Colônia teve fim, encerrando de vez as atividades. Dentre os sobreviventes, durante e depois, adicionando os que fugiram, soma-se um total de 200 pessoas. Em memória daqueles que foram exterminados na colônia de Barbacena, no mesmo local foi aberto o Museu da Loucura em 1996. As barbáries cometidas por detrás das paredes do local foram crimes institucionalizados, tendo o Estado como responsável. Contudo, nunca houve uma reparação formal, nem mesmo com os que sobreviveram. Apenas um fechar de olhos permanente, um desviar de atenção do retrovisor da nossa história, deliberadamente ignorando o que Miguel de Cervantes escreveu em seu Dom Quixote de la Mancha. A história é êmula do tempo,
repositório dos fatos, testemunha do passado, exemplo do presente, advertência do futuro.